todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, né? Essa noite agradável, né? No grupo Olympic Trade Brasil. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Jonas? Oi, trader ativo, tudo bem? Vocês estão me vendo? Me ouvem e me veem agora? Sim? Som tá bom? Eu mudei o microfone, né? Eu espero que esteja melhor o som, porque tinha algumas pessoas reclamando do som que estava saindo. Então vamos começar. Só confirmem para mim se o som tá bom, por favor. O som está bom, tá bom, legal. Então tá, então vamos lá. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Aqui ao canal do Grupo Olympic Trade Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu sou Danusa Machado, eu sou psicóloga e trader, já sou formada em psicologia há um bom tempo, né? E também tenho atuado como trader há alguns aninhos. Boletei a primeira vez em 2013. E sou formada desde 97. Acho que muitos de vocês nem eram nascidos ainda. Hoje eu vou falar um pouco para vocês o quanto a gente se sabota no trade, né? E às vezes até sem conhecer. É claro que é sem conhecer, né? Às vezes não. É sem ter esse conhecimento que nós praticamos a autossabotagem. E antes de falar sobre a autossabotagem, eu vou querer deixar aqui para vocês aberto, tá? A dúvidas, a perguntas, as sugestões. Eu gosto que participem bem ativamente. Podem mandar as perguntas aí no chat que eu leio todas, tá? Aí eu também. Eu era nascido sim, o Juvenal tá falando. Opa, que bom, Juvenal. Não tô me sentindo mais tão velho, né? As melhores lives são você. Obrigada, viu, Juvenal? Obrigada. Olá, Alice, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem, Helena? Bom, e aí, assim, só um pouco antes de começar, eu gosto de fazer uma introdução, falar para vocês a diferença entre um analista e um trader. Eu não sou, entre um analista e um psicólogo. Eu não sou analista CNPI, né? Eu sou trader, tanto quanto vocês, e sou formada em psicologia. Então, eu junto essas duas situações, né, e procuro realizar um trabalho para desenvolver o autoconhecimento para que a gente possa potencializar os nossos resultados no trade, né? Então eu já convido vocês a darem um like aí, né? Vocês, os que me conhecem, né, que já participam há um tempo, dá um like, que isso ajuda o canal, né, da Olympic Trade. E eu vou começar então falando sobre esse assunto de sabotagem. Para a gente falar sobre o assunto de autossabotagem no trade, eu trouxe aqui para vocês a questão da cultura do trabalho, tá? Então, assim, solicito mais uma vez que vocês participem ativamente, dando sugestões, dicas, falando um pouco do que vocês pensam e do que vocês conhecem a respeito desse assunto e da vivência que vocês têm com relação a esse assunto, tá? Que eu sei que tem bastante gente que já tem bastante tempo aí no mercado, né? Bom, a maioria dos trabalhos que nós ouvimos falar, culturalmente falando, né, quando a gente fala assim, eu trabalho, qual é a visão que nós temos, né? Que todo trabalho ele oferece uma recompensa, que muitas das vezes essa recompensa ela não precisa ser por esforço, né? Por exemplo, se alguma pessoa ela é registrada, trabalha registrada, o salário dela, é claro que as pessoas esperam uma produtividade dela, esperam que ela realize alguma atividade, mas o salário dela estará lá na conta no final do mês, ou se a pessoa é um funcionário público, também vai estar o dinheiro lá. Muitas vezes não está relacionada a gratificação com a quantidade de esforço, né? Alguns até são, por exemplo, são pessoas que recebem por comissão ou algo parecido. Mas muitas vezes a gente vê o trabalho como
uma pessoa que tem a carteira registrada ou uma pessoa que é funcionário público, né, e que exerce alguma função reconhecida como tal, né? Só que quando a gente fala de trader na bolsa, isso é diferente. Vocês concordam comigo? Porque assim, já surgiram algumas questões das pessoas que falam assim: ah, você trabalha? Não, eu sou trader, né? Ah, então você não trabalha. Então, existe uma certa, na nossa cultura, de que para que a gente possa ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar duro. E esse trabalho duro não necessariamente está relacionado com poucas horas, grandes ganhos. A gente tem um preconceito com relação a pessoas que trabalham pouco e ganham muito. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Que está muito relacionado na nossa cultura, a nossa interpretação, ela traz pra gente que o pouco trabalho não gera muita renda e que as pessoas que trabalham muito, que trabalham duro, é que são merecedoras de grandes ganhos, não é verdade? Lilian, o trade trabalha muito, né? Eu vou chegar nessa nossa parte aí, nessa parte que você tá falando. Bem interessante isso que você colocou. Então, assim, culturalmente falando e de uma forma preconceituosa, quem trabalha pouco ou é rico não é visto com bons olhos, geralmente, né? Eu não estou dizendo que isso é uma máxima aqui para nós, como traders. O que eu estou querendo dizer é que a nossa cultura, muitas das vezes, nos leva a pensar dessa forma, né? A gente, assim, às vezes até na questão religiosa, algumas pessoas, né, dependendo de como foi criado na infância, acredita que ser rico é pecado, né? Quem nunca ouviu falar isso, que ser rico é pecado e que a gente tem que ser merecedor do dinheiro que a gente ganha através de suar, de esforços, não é, Juvenal? Existe esse preconceito, na verdade, Juvenal? Então, quando a gente acaba passando para o mercado financeiro, né, a gente começa a perceber de uma forma diferente. Então vamos pensar, qual é o exemplo que vocês têm de ganhar o pão diário? Né? Então, como se formou isso do ganha-pão na família de vocês, na vida de vocês? Qual é o exemplo que vocês têm? Muitas das pessoas, a maioria das pessoas tem o exemplo do quê? Do pai ou a mãe saindo para trabalhar, né, voltando tarde, ou nem que não volte tarde, mas tem ali um emprego onde possivelmente tem uma carteira registrada, tem um salário mensal. Agora, em épocas de pandemia, algumas pessoas têm feito seus trabalhos dentro de casa, né, que são os home office, mas ainda assim está vinculado a uma empresa. E nós, muitas vezes, nós crescemos com essa imagem de que para eu ganhar o meu sustento, eu preciso ter uma carteira registrada, ou ser um funcionário público, ou trabalhar para uma grande empresa, para uma boa empresa. Preciso ter muitas horas de trabalho, preciso me esforçar demais para ganhar dinheiro, e que se não for dessa forma, tá errada e nem é justo, né, Lilian? Não é, Lilian? Exatamente, né? O exemplo familiar é isso. Eu dou o exemplo da minha família. Meus pais sempre trabalharam fora, né? Eles saíam de manhã e voltavam à noite. Então, teve essa questão. Eles nos ensinaram a procurar estudar bastante para ter trabalhar numa boa empresa. A gente não tem muito essa visão de ser empreendedor. E com isso, nós vamos formando uma imagem do que é ser trabalhador. E essa imagem que nós vamos formando do que é ser trabalhador também é uma autoimagem. A gente acaba se vendo enquanto trabalhadores, enquanto merecedores de um bom salário, também dessa forma. Por incrível que pareça, pode até ser que vocês nunca pararam para pensar nisso, mas talvez inconscientemente é dessa forma que a gente se acha merecedor de muitos ganhos. E a gente cria essa imagem de que eu só mereço ganhar bem se eu estiver me esforçando.
Então a gente relaciona muito o máximo de esforço ao ganho, a remuneração de que devemos ter direito, não é verdade? Aí a Alice está falando que exatamente o preconceito vem da própria família, sim, e assim, é muito cultural isso, né? Então, de repente, às vezes, hoje que eu vejo que muitos jovens, eles não estão mais voltando, poxa, peraí, eu não preciso necessariamente trabalhar numa empresa, né? Então, o que a gente acaba crescendo nesse contexto, nesse contexto familiar, nesse contexto cultural, né, que é onde a gente vai nos lugares em que vamos, as pessoas perguntam qual é a empresa que você trabalha, onde você trabalha. E aí, a gente acha que para a gente ser merecedores de grandes valores, a gente precisa ter um emprego e trabalhar e se esforçar e suar muito, dormir pouco, para que a gente seja bem remunerado. E isso acaba transformando a nossa imagem, né? E também gerando essa crença. E aí a gente começa a se achar indigno de ter ganhos se não for dessa forma, né? Então, moralmente falando, as pessoas, né, dentro disso que eu tô trazendo para vocês, desse contexto, a gente acaba não se achando digno quando a gente ganha bem em pouco tempo, se esforçando, entre aspas, pouco, né? E aí a gente acaba tendo algumas atitudes que vão diretamente, que estão diretamente relacionadas a essas nossas crenças. E muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso. E é esse o objetivo que eu quero trazer aqui hoje, né? É isso que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje, da gente parar para pensar sobre isso, né? Aí o Juvenal tá falando que muitas pessoas acham que trabalho é sair às 6 da manhã, só voltar às 19, trabalho em casa não é trabalho. É verdade, Juvenal. E nessas épocas de pandemia, né, então mesmo quem já era trader, que sempre trabalhou em casa, então se viu com a casa cheia, né? Às vezes com o marido, com a esposa, com filhos, com mãe, com pai, com irmãos. E às vezes a gente tá ali trabalhando num trabalho, tá ali compenetrado, olhando, a pessoa vem e te interrompe, né? Acha que você não tá trabalhando, que pode falar com você ali a qualquer momento. Não é verdade, Juvenal? Então existe mesmo isso. Você tá em casa, você não trabalha. Se você tá em casa, você não tá trabalhando na frente do computador, né? A Júlia tá falando, eu acredito que as pessoas não têm conhecimento do mercado e colocam a imagem de que o mercado é só para rico. Perfeito, Júlia, eu também acho como você. E isso, Júlia, que você falou, também é uma construção de autoimagem. O que é isso? É aquilo que eu acredito, por mais que a gente, né, saiba que o mercado não funciona dessa forma, mas nós crescemos em um ambiente e vivemos em volta de pessoas que acreditam nisso. Então, querendo ou não, acaba respingando na gente essas crenças. E quando a gente começa a acreditar nisso, a gente pode ter algumas atitudes que vão a favor disso, que acabam sendo essa autoimagem que eu formo. Poxa, eu fico na frente do computador o dia inteiro, eu não sou merecedora de ganhos como as pessoas que moram comigo, elas têm, porque elas saem para trabalhar. Inconscientemente a gente pode até pensar isso. E a gente acaba criando essa imagem. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, tá? Preconceito da própria família, não é verdade? Aí a Júlia tá falando, oi, boa noite, Poliana, tudo bem? Ela tá falando que está no trade tem quase 2 anos e meio. E ainda tem a profissão de professora. Legal, Poli, legal. Nossa, super verdade, não é, Poli? Oi, Patrick, boa noite, tudo bom, Patrick? É bem isso, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco, né, sobre isso, sobre se achar dessa autoimagem. O que acontece? A nossa autoimagem, ela vai construir as nossas ações. Ou seja, aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu imagino a meu respeito, é dessa forma que eu vou agir, né? Então, assim, se eu acredito que posso, eu posso. O contrário também é verdadeiro. Se eu acredito que não posso, eu não posso. Ou seja, se lá no fundo, eu vejo que eu penso, né?
não vejo, eu penso que esse mercado é para rico, né? Como foi falado pela Júlia, esse mercado é para pessoas que têm dinheiro, para ricos, ou essa profissão é indigna de grandes ganhos, porque, ó, como foi falado aí agora há pouco, não é que a gente não trabalha e não é que seja um dinheiro fácil. Eu tenho até um vídeo desse que eu fiz esses dias, que eu subi no meu canal, eu não sei se vocês viram, uma matéria que saiu recentemente que fala, parece cocaína, mas é day trade. Vocês viram essa matéria? Vocês viram essa chamada de uma revista? Pois bem, eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando o quanto o mercado realmente não é fácil, né? Convido vocês a darem uma olhada nesse vídeo lá no meu canal depois. Então, eu não estou falando que é fácil, mas o que eu estou falando é que se nós seguirmos as nossas estratégias, o nosso setup, a gente consegue fazer um dinheiro em pouco tempo. Não é verdade? Assim, se nós pararmos para pensar verdadeiramente no que é ser day trade, nós não precisaríamos ficar o dia inteiro na frente da tela do computador. Não é verdade? Vocês concordam comigo? A gente pode até fazer ali, ficar bons horas ali estudando, que isso é fato, a gente está sempre estudando, está sempre olhando a tela, está sempre vendo uma coisa ou outra, né? Nós sempre estamos estudando, vendo alguma coisa ali no mercado, por isso a gente fica também tanto tempo diante da tela do computador. Mas, para tirar o dinheiro do mercado de fato, a gente não precisa de muito tempo. Vocês concordam comigo? Fiz ali o meu trabalho de manhã, alcancei a meta, ótimo. Não alcancei, foi stop, pronto, estou dentro do meu gerenciamento, acabou o meu trabalho. E isso é o fim do nosso trabalho. E aí o que acontece? Eu acabo me sabotando quando eu não vejo que isso é trabalhar, que isso faz parte do meu trabalho, né? Ou seja, a imagem que eu crio de mim, ela vai determinar os meus pensamentos. Por exemplo, eu acho, lá no fundo, eu realmente acho que eu preciso pelo menos trabalhar uma manhã toda, até meio-dia, 1h. Ou então trabalhar a parte da manhã e à noite, porque eu vou ficar meio sem graça diante da minha família, né? Eu vou falar para eles, já terminei meu trabalho, não é nem meio-dia ainda. Então, lá no fundo, se eu tiver esse pensamento, eu vou me forçar a ficar ali na frente do mercado operando. E eu posso até exceder o meu limite de perda diária. Ou posso me gerar uma situação de estresse autoimposto, porque a gente está o tempo todo ali mexendo com dinheiro, a gente está vendo o dinheiro passar, a gente está passando por situações de que de repente eu posso perder o meu dinheiro num trade. E só que os meus pensamentos estão me levando a isso, né? As minhas crenças, o que eu percebo de mim está me levando a isso. Está fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Né, Patrick? Bateu a meta, cai fora, acabou o trabalho, acabou o nosso trabalho, foi a profissão que a gente escolheu. Aí a minha autoimagem, ela determina também os meus sentimentos. Por exemplo, eu acredito que eu não sou merecedora de ganhos significativos nesse mercado. Então, eu tive um ganho dentro do meu planejado, só que eu não estou satisfeita. Eu estou triste, eu estou frustrada, porque eu acho que eu merecia mais. Vocês entendem? A minha crença, né, a minha autoimagem, ela está influenciando o meu sentimento. Porque eu acho que eu não sou merecedora desse mercado e qualquer coisa que eu ganho eu não vou valorizar, eu vou me sentir frustrada com os ganhos que eu obtiver ali no mercado. Tá fazendo sentido para vocês? Os meus pensamentos, né, a minha autoimagem, ela vai influenciar as minhas ações, né? Então, mesmo quando eu estiver ali trabalhando, né, e eu faço, vejo ali o mercado, né, vejo o desenho se formando, vejo a minha estratégia operacional entrando, eu vou e faço o meu trabalho, só que eu vou tentar mais uma vez, né? Já bati a meta, já acabou, mas eu vou entrar de novo, né? Porque
a minha autoimagem, ela acredita que eu tenho que ficar ali na frente do computador até pelo menos meio-dia, 1 hora, 6 horas. E aí a minha atitude vai ser de forçar entradas, né? Então vocês estão percebendo como a nossa autoimagem ela pode nos sabotar? E ela é que vai controlar e determinar o meu sucesso, as minhas emoções, as minhas alegrias, a minha satisfação. Por quê? Porque assim, se eu vejo, né, que eu sou uma pessoa que não tem sorte, né? Eu acho que todo mundo consegue menos eu vou agir em função disso. Teve uma vez, né, que eu ouvi muito parecido com esse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tava ouvindo um programa e o rapaz falou assim, ele dava sugestões e dicas para motoqueiros. E ele falou o seguinte, ele falou assim, motoqueiro, se você vê um buraco, você tem que olhar para o lado onde você quer passar e não para o buraco. Gente, aquilo para mim, na hora, fez todo sentido. Parece uma coisa óbvia, mas para mim não era óbvio. Eu só parei para pensar nisso quando ele falou. Por quê? Se eu vir um buraco, eu vou olhar para o buraco para não passar nele. Só que eu tô errada. Se eu não quero passar no buraco, eu não tenho que olhar por buraco. Vocês entendem? Eu tenho que identificar o buraco e olhar para o lado para não passar no buraco. É a mesma coisa a gente aqui no trade, né? Então, se eu tenho... Se eu tenho medo, né, se eu tô achando ali que, sei lá, eu tenho medo de entrar nesse mercado porque eu acho que eu não sou digna ou não tenho conhecimento técnico para isso, eu vou focar nisso, eu não vou pensar na minha capacidade, no meu potencial, né, não vou pensar no quanto eu já desenvolvi a minha estratégia, o quanto eu tenho um setup pré-definido. Então eu vou entrar para trabalhar, não vou entrar pensando nas ações, nas atitudes, nas minhas habilidades para eu tirar dinheiro do mercado. Eu vou pensar no meu temor e na minha no quanto eu estou não acredito no meu potencial, né? Eu acho que eu não sou merecedora daquilo. É nisso que eu vou estar pensando e não nas habilidades que eu tenho para tirar o dinheiro do mercado. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Aí a Alice está dizendo, sim, quanto mais conhecimento, né, estudo, prática, mais profissionais nos tornamos. É verdade. Então, assim, o meu sucesso vai depender e muito do que eu imagino de mim, do que eu vejo de mim. Não sei se já aconteceu com vocês. Alguma pessoa chega e fala para você uma coisa assim sua, fala assim, você é assim. Você toma até um susto, você fala, nossa, eu nunca tinha me visto dessa forma. Já aconteceu isso com vocês? Eu nunca tinha me percebido dessa forma, né? Então, isso é uma falta de autoconhecimento. Ou seja, é uma autoimagem distorcida. Você não tem conhecimento de alguma habilidade sua. Vamos supor que o que essa pessoa falou seja algo positivo. E isso pode te ajudar em alguns setores da sua vida. Você está desconhecendo isso, então você não vai poder potencializar essa característica, né? Então, vamos imaginar que alguém chega e fala assim, nossa, você é uma pessoa, um bom ouvinte. Eu gosto de falar com você porque você é um bom ouvinte, você dá algumas dicas boas. Aí, de repente, você para e pensa, eu nunca tinha me visto dessa forma. Então, de repente, com essa habilidade que a pessoa falou que eu tenho, eu posso começar a prestar atenção que eu sou bom ouvinte e eu posso tirar proveito disso em alguns outros momentos. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, o tipo de vida que nós temos hoje, por mais que isso possa doer, está totalmente relacionada com a imagem que nós temos de nós, né? Então, quando eu falo assim, eu estou insatisfeita com a minha vida, aquilo está refletindo o que você acredita que você é, o que você acredita que você pode. E isso não é diferente no mercado, né? Então, a imagem que você tem de si, né, ela tem um autocontrole sobre as suas atitudes. Por isso que é importante a gente ter um autoconhecimento, né? E aí eu trago aqui até uma novidade, eu falei lá no meu grupo do Telegram hoje, eu não sei se vocês fazem parte lá do meu grupo do Telegram, convido vocês a fazerem parte, né? O Walter tem aí o link do meu grupo do Telegram, e lá eu falei pro pessoal que de primeira mão eles vão saber que eu tô montando material para que vocês possam obter o autoconhecimento. É um EAD onde vocês vão fazer um testezinho rápido, né?
um inventário e onde automaticamente você vai ter um perfil ali e algumas dicas que podem te ajudar no trade, né? Ou seja, você vai obter um autoconhecimento, você vai saber aquilo que você precisa ter atenção, seu ponto positivo para você se apoiar nele, ter mais sucesso naquilo que você já faz e aquelas características que você precisa se atentar e tomar um pouco de cuidado, né? Então, por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento para que a gente não se sabote no mercado. E muitas vezes também, essa nossa autoimagem, ela foi criada, muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Eu diria sempre, né? Mas assim, a psicologia não existe uma certeza definida. Essa autoimagem, ela é criada por aquilo que os nossos pais falam da gente. Que as pessoas mais próximas falam da gente. Então, assim, por isso que não é bom, né? Eu costumo brincar e falar, não fala isso da criança, abençoa a vida da criança, não amaldiçoa, porque tudo aquilo vai construindo uma imagem. Né? Se vira e fala, nossa, você é uma pessoa inteligente, você é uma criança esforçada, você é uma criança determinada. A criança, ela tenderá a ser assim quando crescer. E a gente veio carregando essa bagagem na nossa vida. E vocês acham que quando a gente entra na frente da tela do computador para fazer o nosso trabalho de trader, isso fica de lado? Não, ele vem junto com a gente, né? Você não nasceu para dar certo, então esse não nasceu para dar certo tá aqui, ó, sentado comigo na frente do computador e vai trabalhar comigo nas minhas operações. Ah, você é um sucesso. Então esse eu sou um sucesso, vai direcionar as minhas ações. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí a Julie tá dizendo que no início ela tinha muita insegurança por acreditar que o mercado não era para mim. Hoje em dia eu sou mais segura. Perfeito, Julie. Olha o exemplo que ela deu pra gente. É isso mesmo. A gente acha que não é pra gente. Aí a gente vai toda tímida, né? Vai meio desastroso, né? Não, toma posse disso daí. Isso daí é um conhecimento que é teu, que você pode, todo mundo pode. Né? Então, quanto mais você acreditar no seu potencial, na sua capacidade, melhor você vai ser. E como foi falado ali, estudar sempre, né? Buscar o conhecimento sempre. Então, se eu acredito que eu mereço, eu farei de tudo para conquistar aquilo que eu acredito que eu mereço. Inconscientemente. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí a Julie está dizendo que o papel da família é importante em todos os sentidos do nosso crescimento. Em todos, Julie. Extremamente importante. Grupo. E fiquem sabendo de primeira mão quando lançar o EADzinho lá de autoconhecimento, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aí, o que eu trago para vocês como dica, né? Como você se vê, né, uma sugestão, como você se vê daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, como trader. Isso é uma coisa que pode ajudar a transformação da sua autoimagem. Por quê? Porque assim, aquilo tá correndo no meu pensamento, a minha forma de me perceber e tal. Então, quando eu começo a traçar objetivos e quando eu começo a vislumbrar esses objetivos, eu começo a transformar a minha... Então, se eu vejo assim, ó, eu quero ser trader, tá? Então, daqui a 1 ano, eu quero esporádicas, né? Daqui fazendo só um swing trade, alguns ajustes, e eu quero... Começa a visualizar isso e põe realmente um marco, defina, né, um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque isso vai te ajudar e muito na redefinição da sua autoimagem. E aí você vai falar, eu estarei fazendo o quê? Vivendo como? De que forma? E uma outra coisa interessante também que eu sugiro, como você está hoje? Como você é? Como trader você é hoje? Que tipo de trader você é hoje? Tenha isso claro. E que tipo de trader eu quero ser daqui a X tempo? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês isso? Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas do que podemos fazer, né? Então, como eu falei anteriormente, visualize, né, como você quer estar daqui a algum tempo. Isso vai ajudar você a mudar essa autoimagem, né? Além disso, faça planos para você
alcançar as suas metas. Não só simplesmente visualizar. Só visualizar não vai trazer um resultado. É claro que não, né? Porque o pensamento sem a atitude, sem a ação, é nada, não é verdade? Então, faça planos, né, para que você possa tomar as suas atitudes, para que você possa ter essa autoimagem mudada. Não tenha medo de cometer erros, né, porque tenha um bom gerenciamento e não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de cometer erros. As melhores pessoas, elas não acertaram sempre, os melhores traders não acertaram sempre. E a gente sabe disso, né? Que a gente precisa simplesmente ter um bom gerenciamento. Né? E outra, busque o autoconhecimento, como eu falei anteriormente, para a gente corrigir as habilidades, né? Para reforçar as habilidades e realizar um aprendizado diferente. Ou seja, a gente só vai conseguir mudar essa nossa autoimagem através de um aprendizado. E quando você começa a buscar esse autoconhecimento, você começa a aprender a ser diferente, porque você já sabe o que você quer mudar e o que você vai mudar. Tá? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Agradeço, né, a presença aí de todos. Né? Eu peço desculpa aí, eu não sei se foi daqui de casa, se foi daí essa queda, mas eu sei que, claro, tá muito ruim aqui na região, todo mundo tem reclamado, mas eu não sei se foi, como foi isso aí. E aí, eu tô aqui à disposição para responder perguntas, Walter. Caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade, tá? Ai, obrigada, Juvenal. Que bom que você gostou da live. A Milena, nós é que agradecemos, obrigada. Às vezes pode ter sido, né? O YouTube também pode ser, né? Muito bom. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Convido vocês, né, a conhecerem o meu canal, conhecerem o meu trabalho lá no meu canal. Tem uma série de vídeos que tratam sobre alguns assuntos parecidos com esse, né? Fica difícil fazer perguntas, Juvenal, não tem problema. Sem preocupada, está perto, família. No trade. Sim, sim. É isso, Sara. Tá bom, então, pessoal. Eu acho que já pode encerrar, Walter. Então, acho que ninguém tem pergunta, né? Impecável. Obrigada, Milena. Obrigada. Pessoal, o Walter falando que os links estão na descrição da live, tá bom? Eu espero vocês lá no meu canal. Sim, né? A Sara tá falando que muitos escondem, né? Dos pais que estão no mercado. É verdade, Sara. Não só dos pais, mas da esposa, às vezes, né? Do marido. É verdade. Isso é fato. Você tem razão, né? A Patrick... Pensei por aqui em casa. Muito boa explicação. Obrigada, viu? Tá, que ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, uma boa noite a todos. Bom descanso. Cuidado que amanhã é payroll. E bom trabalho a todos nós. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Obrigada, Walter, pela oportunidade.